Ah, no treinamento de hoje a gente vai aprender a criar e aplicar protocolos. Os protocolos eles são utilizados pelas clínicas para padronizar algumas questões, algumas perguntas para os pacientes. Então, quando a gente cria um protocolo, ele pode ser aplicado tanto pelo módulo clínico quanto pelo módulo de recepção, porque eles podem ser utilizados para questões genéricas e não somente para questões clínicas. Então, para a gente criar um protocolo, a gente vai no módulo clínico, no menuzinho protocolo, e a gente vai seguir exatamente essa sequência que o sistema já dá para a gente na criação desse protocolo. Então, a gente entra primeiro em grupos de questões, onde a gente vai dar um nome para um grupo de questões. Então, pensa num protocolo muito grande que precisa de várias questões, ou uma clínica que possui muitos protocolos e questões em comum. Então, ela cria um grupo para agrupar as questões em comum, e na hora de criar esses protocolos, eles vão estar melhor organizados para que ela consiga criar o protocolo de acordo com a necessidade dela. Então, aqui eu vou criar um grupo. Vou chamar ele de protocolo de treinamento. Criei o grupo. Posso criar quantos grupos eu quiser. E agora eu vou seguir aqui a sequência e vou criar as questões. Então, por exemplo, aqui eu criei uma questão, coloquei aqui uma questão aleatória, e aí o sistema ele me dá algumas opções de resposta, né? Então, se eu clicar aqui em tipo de questão, eu posso dizer se a resposta ela tem que ser dada em anos ou meses, em data, em hora, se é uma caixa de seleção de múltipla escolha, se é uma caixa de seleção com outros, uma regra de escala numérica de 0 a 100%. Enfim, ele traz uma série de opções. E aqui, como eu quero que a resposta ela seja sim ou não, eu vou colocar aqui, eu vou escolher a opção seleção de opções apenas uma correta, né? Então, ele não vai deixar eu selecionar o sim e o não, ele vai me deixar selecionar ou o sim ou o não. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar um código, o código tem que ser diferente sempre. Senão ele não deixa eu cadastrar. Os pontos, se eu colocar um ponto para uma resposta, no final o sistema me traz a quantidade de pontos, e aí a clínica ela consegue, através disso, dos cálculos que eles fizerem internamente, saber que, por exemplo, se sim é sempre e não é 2, ela vai saber pela quantidade de pontos que o paciente somou, se ele respondeu mais sim ou mais não. Enfim, existe uma série de lógicas que podem ser usadas com essa função. Então, aqui eu coloquei sim ou não e salvei essa questão. E aí essa questão ela vai estar dentro desse grupo de questões, protocolo de treinamento, que foi o que eu configurei previamente. Então, eu vou criar uma outra questão.
Aqui, o que eu disse? O que eu quero no final? Qual é o resultado final que eu quero no protocolo? Eu quero a primeira questão que eu criei lá, se existe antecedente de câncer, né, familiar de câncer. E aí eu quero que, se ele responder sim, a próxima pergunta, ela seja essa daqui. Se sim, qual o grau de parentesco? Aqui, no caso, não precisaria nem colocar sim, né? Eu poderia colocar aqui só qual o grau de parentesco. E existe uma automatização que eu consigo fazer para que, se a questão anterior ela for sim, essa outra questão aqui ela apareça. Se for não, essa questão não vai ser nem disponibilizada. Então, aqui eu posso falar qual é o tipo de resposta. O tipo de resposta eu quero que seja, por exemplo, caixa de seleção com outros. A caixa de seleção com outros, ela vai trazer uma série de opções, as que eu colocar aqui, e ela vai dar a opção do paciente escrever, né, numa caixinha que vai aparecer de outros, ele pode escrever se não for nenhuma das opções que foram listadas. Então, eu vou colocar aqui. E aí, para eu conseguir configurar essa automatização dessa questão ela aparecer através de um pré-requisito, eu venho aqui nessas configurações adicionais e falo que a questão pré-requisito para essa aparecer é a questão 1 do treinamento. Paciente possui antecedentes familiares de câncer. Aí eu coloco aqui e eu falo que o critério é igual a sim. Então, se ele responder sim, a pergunta deve aparecer. Se ele responder não, a pergunta não vai aparecer. E aí teria outros critérios, né? Contém, diferente, maior que, por causa de número, maior ou igual a, essas opções. Então, eu vim aqui e salvei. Essas opções aqui, elas são para classificar o protocolo, a pergunta. Então, eu vou dizer que essa pergunta ela é obrigatória, então o paciente não consegue passar para a próxima pergunta sem responder essa daqui, ou enviar, salvar o protocolo sem responder essa pergunta. Posso falar que sim. Exibir na horizontal, então, se eu não colocar aqui, ele vai aparecer sempre na vertical, isso dentro do protocolo. Leitura apenas, então, não é uma questão que precisa ser respondida, apenas uma leitura. Posso aplicar um peso, né? Então ele vai somar isso aqui e me dar um resultado no final do protocolo. E assim por diante. Salvei aqui. Agora eu vou para o próximo passo da criação de protocolo, que é os blocos, a criação dos blocos. Então imagine que esse protocolo, ele é um protocolo muito grande com várias questões. Eu tenho a parte que eu vou fazer perguntas pessoais, eu tenho a parte que eu vou fazer perguntas mais relacionadas à saúde, eu tenho a parte que eu vou fazer perguntas relacionadas ao trabalho que a pessoa desenvolve, a outra parte eu vou fazer perguntas relacionadas à rotina da pessoa. Então, é um protocolo muito extenso, com perguntas de gêneros diferentes. Para esse caso, faz todo sentido eu ter blocos de questões que dividam essas sessões, né? Então, aqui eu crio, nesse caso, como não vai ter a necessidade, eu vou criar um bloco só e eu vou chamar de teste de treinamento. Pronto. Criei ele, eu venho aqui selecionar questões. E aí eu pego lá o meu grupo de questões que eu já criei, ele me traz todas as questões que estão dentro do grupo, que são essas duas. Vou selecionar todas e vou incluir. E aí aqui eu decido qual que é a ordem. Elas já estão na ordem. Eu quero que essa primeiro e essa segunda. Aí eu venho aqui e crio o bloco.
operação realizada com sucesso. Agora a gente vai para o próximo passo, que é a criação do protocolo em si. Então, eu venho aqui em protocolos e eu vou dar o nome do protocolo. Então, esse protocolo eu vou chamar de... Aqui o cliente coloca o nome do protocolo em si. Então, aqui eu posso dizer se esse tipo de protocolo ele é única resposta, múltipla resposta. Finalizar, de responder, ele deve ir para outro protocolo. E aí a gente tem alguns outros protocolos cadastrados que eu posso falar que sim ou não, deixar vazio. E aqui ele vai me aparecer os blocos que eu quero adicionar para que eu coloque eles na ordem que eu quero que eles apareçam, enfim. E aí eu vim aqui, selecionei. Eu também tenho a opção de compartilhar esse protocolo com outras empresas cadastradas no Clinic Web. Então, se o cliente falar que sim, ele vai aparecer como disponível em outras empresas. Aqui eu preciso dizer se esse protocolo ele é anônimo ou identificado, né? Então, se ele vai puxar o nome do paciente ou se ele é um protocolo anônimo. Posso colocar aqui e salvar. Salvei o protocolo já está pronto. Como eu uso? Existem duas formas de usar. Como eu disse, ele pode ser aplicado pelo módulo clínico, como também pelo módulo de recepção. No módulo de recepção, lá no cadastro do paciente, tanto aqui pelo cadastro do paciente, eu consigo vir aqui e aplicar o protocolo, aplicar ou também solicitar, quanto pelo módulo clínico. Ele vai me trazer também essas mesmas opções de aplicação de protocolo. Que no caso, a aplicação de protocolo não está habilitada, eu só vou habilitar aqui. E aí ele vai me trazer o ícone da aplicação de protocolo, que é esse aqui, e eu tenho a opção de aplicar ou solicitar. Se eu solicitar, por exemplo, venho aqui, seleciono o protocolo, que vai ser questões diversas, solicita protocolo. Ele vai ser enviado para esse e-mail, né, o e-mail do cadastro do paciente. Se eu vier aqui em aplicar, ele já vai entrar aqui na tela de aplicação, onde eu seleciono o protocolo, seleciono uma nova data, ou se ele já tivesse aplicado, apareceriam as datas que foram aplicadas para eu visualizar. E aí ele começa a me trazer as perguntas. Como eu só fiz duas perguntas, uma que tem pré-requisito, aqui só está aparecendo uma pergunta. Então, se eu falar que sim, que daí era a condição, né? Falei que sim, ele me abriu a outra pergunta, onde eu consigo selecionar uma opção ou falar que são outras. E aí, assim, eu respondo esse protocolo. Salvei o protocolo. Ele me gera uma pontuação também, como eu não configurei pontuação, ele não me traz pontuação nenhuma. Eu também tenho a opção de usar o meu próprio usuário para aplicar esse protocolo, né? Então, se eu colocar aqui, ele busca o meu cadastro para responder esse protocolo. Eu posso pedir para ele incluir protocolos compartilhados, então ele vai me trazer protocolos de outras clínicas, protocolos que foram compartilhados, né, em outras clínicas. E é isso.